Caraca, que Enem foi esse? Saíram as notas do Enem e ela já trouxe bastante polêmica aqui. Eu primeiro quero me apresentar, meu nome é Elias Tomé, eu já faço medicina na USP e no ano passado, 2024, eu tirei a 34ª maior nota do país. Vamos lá, eu quero falar aqui um pouquinho das minhas notas, mas também comentar cada área, o que eu achei desse Enem, como foram as redações. Eu tive contato com muita gente que disse que a nota de redação caiu um absurdo. E isso aqui me fez pensar bastante, tentar criar algumas teorias. Eu vou tentar explicar o que eu acho que pode ter acontecido. Mas antes disso, vamos falar sobre a prova de linguagens desse ano. A prova de linguagens desse ano teve aquela questãozinha diferente, né? Aquela questãozinha que você tinha um texto grande, você tinha várias questões para o texto. Eu achei no geral uma prova fácil, essa questão era bem fácil, né? Existiam algumas questões meio dificilzinhas, por exemplo, a questão do Alzheimer, que gerou muita confusão, mas eu acho que de resto foi tranquilo. Eu acertei 44 nessa área, mas só que eu errei uma questão porque eu passei errado pro gabarito e isso me puniu muito. Eu não acreditei na minha nota quando saiu, eu não sei porque a TRI me puniu tanto por errar essa questão, mas vamos lá. Em linguagens aqui, deixa eu mostrar para vocês, sem mostrar o resto. Em linguagens eu fiquei aqui, ó, com 724.1. Isso aí, com 44 acertos, cara. Foi o que mais me abalou aqui dessa prova, de longe, assim. Eu não esperava por isso, mas é isso. Já Ciências Humanas foi uma das provas mais difíceis que eu já fiz, Ciências Humanas do Enem, assim. Mesmo praticando, acho que 2021 eu fiz uma prova tão difícil assim, mas 2022 não foi tão difícil, 2023 muito menos, 2023 foi fácil, 2024 foi bem fácil. Bom, eu acertei 39 nessa área. Eu tenho bastante familiaridade com as Ciências Humanas, mas mesmo assim eu só consegui acertar 39, só que a TRI me deu uma ajuda do caramba. Eu consegui 752, ó. 752. Muito próximo da minha nota, que eu acho que, se eu não me engano, foi 780 no ano passado. Depois eu preciso conferir. Mas 752 com 39 foi uma coisa impressionante. Impressionante mesmo. Vamos lá, para a área de Ciências da Natureza, eu já achei a prova um pouquinho mais tranquila. A prova de Ciências da Natureza foi tranquila. Eu errei besteira nessa prova. Eu errei representaçõezinhas. Porque depois de um ano sem estudar nada, fica um pouquinho difícil você ter essa prática e ter a malandragem, assim. Eu não tinha visto nenhuma prova do Enem. Na semana do Enem que eu peguei uma provinha para fazer. Mas, cara, me faltou muita atenção nessa prova. Eu errei besteirinha. Mas ainda assim consegui 38 das 43, porque duas foram anuladas. Inclusive eu quero comentar sobre isso. Eu achei uma das bizarrices imensas dessa edição. Foram essas anulações, essa questão do vazamento. Então vamos lá. Com os 38 dos 43 seria 40 de 45. Eu fiquei com isso aqui, ó. 779.4. Praticamente 780. Bom, foi uma TR boa, gostei. Honestamente, eu acho que a minha coerência ficou boa e talvez seja por isso que eu consegui essa quantidade de nota para essa quantidade de acertos, mas é meio ruim para mim ainda tirar menos que 800 em Ciências da Natureza, porque é minha área de confiança, né? É a área que eu quase gabaritei ano passado, errei só uma questão, mas tá bom, né? Eu gostei da nota, tá tudo certo, vamos lá. Agora para matemática, teve aquela questão do log impossível. Eu espero que ela tenha sido anulada pela TRI, porque, meu amigo, que questão difícil. Eu errei questões bem idiotas. Eu errei aquela questão do cubinho, que você tem uma projeção ortogonal. Eu errei aquela questão do guarda, que fica a 200 metros. Eu errei essa questão, muito idiotinha. Deixa eu ver. Eu errei uma questão de análise combinatória, porque eu pensei demais. Eu viajei pra caramba. Era a questão do marido e da mulher lá, que era uma dupla. E deixa eu pensar. Eu acho que foram essas. Eu errei uma que você tinha um túnel e eu esqueci de dividir por dois. Era uma semicircunferência, eu calculei como uma circunferência. São besteirinhas assim de quem ficou muito tempo sem fazer uma prova do Enem, quem ficou muito tempo sem fazer nada e realmente dá uma atrofiada legal. Pelo menos eu me senti assim. Só que eu ainda sabia, meu conhecimento era muito sólido das fórmulas, muito sólido de como fazer as questões de matemática, então de resto eu tive bastante facilidade e eu fiquei com 899,5 e aqui já dei a minha redação 940. Isso me deu uma média simples de 819,04.
me deixou bem satisfeito, vou ser sincero, eu fiquei um tempo sem estudar. Eu não fiquei tão feliz porque foi uma queda brusca da minha nota do ano passado, né? Caiu 16 pontos, na verdade, que é basicamente 80 em uma área. Mas tudo bem, não tem problema, eu tô feliz com o meu resultado. Vamos lá, né? A matemática, eu não sei se eu comentei, mas eu fiquei com 40 de 45, eu não me lembro exatamente qual é a proporção, acho que lá no Lowman, então eu fiquei 39 de 44. E vamos falar sobre a redação, né? A redação do Enem, ela vinha muito tranquila nos últimos tempos, você podia fazer a redação do Enem praticamente de qualquer jeito que você conseguiria tirar uma nota boa. Você pegava qualquer modelo, qualquer coisa idiota, qualquer quebra-cabeçazinha, você conseguia montar e tirar uma nota muito boa na redação do Enem. E eu imagino que, como eles têm avisado há muito tempo, isso vai acabar. E a tendência é que isso acabe mesmo. E talvez nesse ano eles tenham deixado claro, né? Tenham pensado assim, por meio das notas a gente vai deixar claro que a gente quer uma escrita que faça sentido, que as coisas tenham relação entre si, que a argumentação seja de fato uma argumentação. E eu imagino que ela tenha punido por isso. Agora, existem casos que eu acho difícil de explicar. Pessoas que tiraram 960 em uma edição e nessa edição tiraram 740, assim. É uma queda que de 220 pontos, assim, que eu acho até inexplicável. Eu não consigo compreender de onde que vem esse desconto. Então, talvez tenha até tido algum problema nessa correção. Mas eu acho que para as pessoas que vão ter que prestar de novo Enem, que estão vendo agora e pensam assim, pô, eu fui mal nessa prova e eu com certeza vou ter que fazer outra. Eu acho que essas pessoas precisam pensar em estudar de verdade redação agora, tentar aprender a escrever uma redação bem, escrever uma redação com sentido, saber fazer uma argumentação boa. E não só escrever alguma coisa, uma sopa de letrinhas que você pega lá e mexe e encaixa em cada tema. Até a frase de temática desse ano foi bem fácil, assim, perspectivas, abria espaço para você falar sobre muita coisa, era muito difícil de tangenciar, assim, esse tema. E honestamente eu acho que isso pode ter confundido, né? Porque ela não diz exatamente o que fazer, então é mais difícil de você encaixar numa estrutura pronta na cabeça. Mas é mais fácil de argumentar. Então eu acho sim que essa estrutura pode se manter, essa forma de correção de redação pode se manter, e agora pode parecer um pouquinho obscura, mas quando saírem as cartilhas das notas 1000, vai ficar mais claro para vocês o que eles querem, né? O que eles queriam esse tempo todo. Então sim, eu imagino que isso vai mudar bastante. Sobre a minha nota geral, eu queria que isso deixasse claro para vocês que quando você constrói um conhecimento sólido no ano de cursinho, ou no ano de preparação, seja você que está no ensino médio também, você consegue manter isso por muito tempo, né? Isso cria um conhecimento realmente forte na sua cabeça que não some. Isso continua com você. Você não vai passar um tempo e você vai atrofiar completamente. Talvez daqui a 20 anos, se eu fosse fazer Enem de novo, eu pudesse cair muito o desempenho, claro, porque eu ia esquecer a maior parte das coisas, eu ia esquecer muito assunto, ia confundir bastante coisa e errar muita questão. Mas só que a curto prazo, quando você constrói um conhecimento sólido, pouca coisa pode te derrubar. Então eu quero que você pense que aqueles detalhezinhos que você deixa para a reta final pouco importam. Importa muito o que você constrói durante o ano inteiro. E assim eu queria chamar vocês para participar da minha mentoria para que eu possa te ajudar a construir um conhecimento sólido. Daqui a pouco eu vou trazer mentorados aqui para conversar, para eles falarem como é a experiência da mentoria. Alguns tiveram um resultado bom e eu quero convidá-los a participar desse ano. Eu tenho 3 vagas abertas e eu queria muito que vocês pudessem participar. Dito isso, muito obrigado a todos que assistiram e até uma próxima.